da taxa Selic e do CDI, porque eu estou falando tantos por cento do CDI, tantos por cento da taxa Selic, mas, enfim, o que é taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia. Então, o Copom, cada 45 dias, ele diz qual é a Selic. A Selic, ela serve para balizar a economia. Então, o que acontece? Por exemplo, vou falar rapidamente. Ano passado, a Selic chegou a 2%. Então, ela estava em torno de 7, 6, 7. Ela foi caindo, o governo ali em um ano foi, chegou a 2%. O que o governo queria com isso? Quando reduziu a Selic a 2%, a maioria dos investimentos todos caíram, porque se os fundos de renda fixa caiu muito os investimentos. Eu, como investidora, por exemplo, por que eu vou deixar dinheiro aplicado num negócio que está rendendo, exemplo, 1,5% ao ano? Tem noção? O rendimento que você quer no mês está rendendo no ano? Eu não vou deixar isso aplicado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou resgatar esse valor e vou investir em alguma coisa. Eu vou montar uma loja, eu vou comprar um imóvel, eu vou empreender. Então, o que o governo queria com isso era fomentar a economia. A Selic é apenas um dos indicadores, uma das ferramentas que o governo utiliza para aumentar ou diminuir esse movimento econômico. O que acontece é que ele diminuiu tanto, fomentou demais, e aí começou a inflação subir. Porque quanto mais você compra, mais está se criando uma demanda. Demanda alta, com pouca oferta, os preços sobem. Subiram, de um modo geral, o que eu tenho? Aumento da inflação. Lógico, não em tudo, na média do mercado. E aí, os juros com isso, não só os juros de investimentos ficaram baixos, mas como os juros de empréstimos. Então, muita gente fazendo empréstimo. Empréstimo que a gente não via cair abaixo de 1,5%, 2%, aí, por exemplo, um empréstimo consignado. Empréstimo, a taxa de 0,75% consignado na folha. Quem conseguiu uma taxa dessa, imagina, pagando 0,75% e hoje recebendo quanto aí de retorno. Então, a Selic, essa é a taxa referencial. A partir dessa taxa é que sai o CDI. O que é o CDI? Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, com base na taxa Selic, que é a taxa que vai aí ser referência para o mercado, os bancos, eles vão emprestar dinheiro para esse desencaixe diário que eu falei, e aí, às vezes, saiu muito dinheiro desse banco e ele não consegue, ele não tem dinheiro para fazer esse depósito diário. O que ele faz? Ele empresta de um outro banco. E essa taxa de empréstimo, geralmente empresta por um dia, essa taxa de empréstimo chama CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que geralmente ou ela é igual à taxa Selic ou um pouquinho abaixo. Então, agora, esse mês, a taxa Selic está 7,75 e o CDI está 7,65 ao ano. Então, essa é a taxa em que um banco empresta do outro diariamente. Então, pensa, mais uma vez reforçando aquilo que eu falei. Se um banco empresta do outro, exemplo, a uma taxa de 7,65, por que ele vai te pagar, se você depositar dinheiro para ele, 120% do CDI? Porque ele não tem dinheiro e porque ele precisa captar. E o banco que tem dinheiro para fazer isso, ele não vai pagar para você, porque ele tem que ter um ganho ali. Se ele tiver um desencaixe, ele tiver que pagar 7,65 ao ano, aí tem a taxa diária, tá? Aí ele precisa de dinheiro seu para arrecadar, ele vai pagar mais? Não. Se ele já está emprestando ali mesmo, se ele já está tendo que fazer um empréstimo, por que ele vai pagar mais para você? Porque ele precisa de dinheiro. Então, os bancos só pagam mais porque eles precisam melhorar o caixa deles. Por isso que você tem que ter cuidado, tá?